Vamos estudar o capítulo 20 e falar sobre prestatividade. Pergunto para vocês, quem foi o primeiro ser que nos ensinou a sermos prestativos? Você consegue me responder? Eu acho que sim, né? O primeiro ser que nos ensinou a ser prestativos foi Jesus. Com ele, nós devemos aprender a sermos prestativos e ensinar nossos filhos. Por que a sermos? Porque para podermos ensinar, nós devemos ser. A gente não consegue ensinar o que a gente não sabe. Então, nós precisamos ser prestativos. Pessoas dispuseram de tempo para ensinarmos, para nos ensinar a ser prestativas. Nossas mães, nossas avós, nossas tias, nossos parentes, eles gastaram um tempo para nos ensinarmos a sermos prestativas, a ajudar pessoas a prestar atenção no outro. E o capítulo de hoje traz isso, como nós devemos ensinar nossos filhos a sermos prestativos. Então, eu vou compartilhar com você a minha tela e vou ler alguns trechos deste capítulo, tá? É o capítulo 20, acompanha aí. Você pode ter acesso a esse livro por meio do Google, na internet, você pode baixar em PDF, ou comprando. E comigo aqui, acompanhando o resumo dos capítulos. O primeiro tópico diz, ensinar as crianças a serem prestativas. Eu só vou ler trechos dos tópicos. O ideal é que você pegasse o livro e lesse, grifasse, fizesse as suas anotações, aquelas que são mais necessárias para você. Porque cada um aqui, cada mãe, passa por situações diferentes com relação aos filhos. Então, quando você lê, você sabe o que mais lhe toca. O Espírito Santo mostra a você o que você deve fazer para melhorar a educação do seu filho. Então, no tópico que fala sobre ensinar as crianças a serem prestativas, eu grifei aqui, enquanto ainda são pequenas, deve a mãe dar-lhe alguma tarefa simples a fazer. Cada dia levará mais tempo para os ensinar do que fazê-la ela própria. Mas lembre-se de que deve, para a formação do caráter, olhe, para a formação do caráter delas, lançar o fundamento da prestatividade. Esse trecho aqui diz que por mais que demore, por mais que você perca seu tempo, você deve ensinar seu filho a ser prestativo, porque é importante para a formação do caráter dele. E quando você deve começar a fazer isso? Desde pequeno. Ó. Desde a infância, ensinem-se os meninos e meninas a enfrentar cada vez mais pesados encargos. Olha para isso. Auxiliando inteligentemente na obra da sociedade familiar. Então, devemos dar serviços mais complicados para nossos filhos. É assim que ele começa a se socializar. No tópico que diz tolerar os erros infantis. Muitas mães dizem que não gostam de ensinar. E eu sei que isso é verdade, ensinar os filhos porque dá trabalho. Porque eles fazem errado, nós temos que refazer. E no trecho ela traz isso, né, que as mães dizem, dá tanto trabalho, eu prefiro mesmo fazer as coisas, porque a criança às vezes quebra um objeto, a criança não corta algo direito, não limpa algo direito, e as mães preferem fazer para não perder mais tempo, né, porque hoje o tempo é precioso. Mas ela diz assim, ó, observar essas crianças convosco, onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo. Deixa seu filho próximo a você. Deixai-as fazer perguntas, respondendo-a com paciência. Dai aos vossos filhinhos algo a fazer, deixando-os ter felicidade de supor que vos ajudam. A criança fica tão feliz quando ela colabora com a gente, quando a gente deixa ela está brincando ali, mas ela se sente tão útil, tão importante. E ela vai te nos ensina a fazer isso com os nossos filhos. Se cometerem erros, se ocorrerem acidentes e as coisas se quebrarem, não o censureis. Toda a sua vida futura depende da educação que lhes dás nos anos da infância. Pais e professores, começai cedo a ensinar vossos filhos a cultivar as faculdades que Deus lhes deu. Tem o tópico, deixa as crianças partilharem dos encargos da casa. Educai-os nos hábitos da operosidade, porque o inimigo, para que o inimigo não faça de sua mente uma oficina. Já ouviu aquela frase, mente vazia é a oficina do diabo. E ela está dizendo aqui, não deixa a mente da criança vazia, para que o inimigo tome conta. Dai aos vossos filhos algo para pensar, algo a fazer.
desde os primeiros anos, devem ser ensinados a desempenhar sua parte nos encargos do lar. Então, as crianças devem ter obrigações no lar. Devem ser ensinados que as obrigações são mútuas também. Devem ser ensinados a trabalhar com rapidez e correção. Essa educação ser-lhe-ás do maior valor em anos posteriores. Desde a criança de 6 anos, daí para cima, devem compreender que dele se requer que desempenhe sua parte nos encargos da vida. Fonte de experiência e prazer. Quão importante seria que pais e mães dessem aos filhos, já desde a infância, a devida instrução. Devem lhes ensinar a obedecer ao mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os dias de vida na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Esse é o 5º mandamento. Nós devemos ensinar os mandamentos aos nossos filhos, e esse é principalmente, que é o mandamento de honrar pai e mãe. Certo encanto pode cercar o trabalho mais humilde. Caso se ensinasse os filhos a considerar a humilde rotina dos trabalhos diários como rumo para eles determinado pelo Senhor, como uma escola na qual devem ser treinados para prestar trabalho fiel e eficiente, quanto mais agradável e honroso pareceria seu trabalho. Realizar qualquer dever como ao Senhor enche de encanto a ocupação mais humilde e liga os obreiros da terra com os seres santos, que fazem a vontade de Deus no céu. Olha que interessante, né? A gente fazer aqui com humildade, nós seremos ligados aos anjos do céu. Eu li esse tópico todo porque achei muito importante. E no lugar que nos for designados, devemos desempenhar nossos deveres com a mesma fidelidade com que os anjos o fazem na sua esfera mais elevada. Ensinar de criança a eles serem prestativos e ter Jesus como nosso maior exemplo. É este o capítulo de hoje, que fala sobre prestatividade. E deve ensinar, assim, desde a criança pequenininha. Eu espero você no próximo capítulo, que é o capítulo 21, que fala sobre trabalho. Até lá!